Vamos lá. Vamos voltando. Vamos voltando aí, admitindo. Laércio, Arielle, João Vitor Santos Carneiro, cadê você? Bia, Pedro Borges. Vamos lá, galera. E aí, Lua, tudo beleza, Lua? Bom dia. Bom dia. Voltando todo mundo, Arielle. Pedro Borges. Vinícius, está chegando também. Vamos lá, vamos lá. Manu Gomes. Tia, falta mais. Estou aguardando aqui o pessoal chegar. Falta mais 5 pessoas. Certo. Praticamente. Não, falta 6. Que tava Certo. no passado. Vamos aguardar. Enquanto isso, eu vou logo compartilhando aqui a tela com vocês do slide. Espero que agora vá. Ai, gente, acho que agora vai. Certo. Agora vamos para os conceitos gerais, né, que eu já comecei a explicar. O conceito de gene, né, que Mendel chamava de fatores ou traços, conceito de cromossomo, cromossomos homólogos, cromossomos sexuais, fenótipo. Gente, vocês estão visualizando os slides? Sim. Ah, que bom. Porque vocês ficaram caladinhos, eu fiquei com medo de não estar aparecendo aí. Raul e João Carlos estão chegando também. Certo. Então, vamos lá. Gente, essa parte aqui eu vou passar. Aqui nós temos a representação da união do óvulo com o espermatozoide. Então, os núcleos desses gametas, eles se unem. Aqui nós estamos percebendo que temos o óvulo com 4 cromossomos, esses tracinhos representam os cromossomos. E nós estamos percebendo que o espermatozoide também tem 4 cromossomos. Quando se junta, vai dar um indivíduo, um novo indivíduo, que é a primeira célula do indivíduo é chamada zigoto ou célula-ovo. E aí nós temos o quê? Um indivíduo com quantos cromossomos? 8 cromossomos. Então, esse aqui é o número típico de cromossomos dessa espécie que está aqui representando no slide. Então, o óvulo, ele carrega metade do número de cromossomos típico da espécie e o espermatozoide também carrega metade do número de cromossomos típico da espécie. Isso acontece por quê, gente? Porque quando unir o gameta masculino com o feminino, vai gerar um novo indivíduo com o mesmo número de cromossomos. Vamos desligar o áudio, gente. Quem está com o áudio ligado. Certo, gente? Então, os gametas, eles são chamados de células, tá bem aqui, nessa parte azul. Células haploides. O que são as células haploides? Elas apresentam, no caso são a principal representante das células haploides são os gametas, certo? Masculino e feminino, espermatozoide e óvulo. Esses gametas, eles carregam apenas um conjunto de cromossomos, ou seja, eles vão carregar metade do número típico de cromossomos da espécie. Vamos ter um exemplo aqui. Pedro Isaac está chegando.
Nós, seres humanos, o número típico de cromossomos da nossa espécie, que a gente chama de cariótipo, Pedro Henrico também está chegando. Para quem está chegando, Pedro Isaac, Pedro Henrico, a gente está aqui no slide falando de células haploides, né, diploides, falando de gametas, né, de quantos cromossomos cada gameta carrega, certo? Então, gente, retomando aqui, nós seres humanos, o nosso número típico de cromossomos da nossa espécie é 46 cromossomos, certo? Esses 46 cromossomos, eles vão carregar genes de diversas características nossas, certo? Para expressar todas essas características que nós temos. Os 46 cromossomos, eles ficam organizados aos pares. Por que que esses 46 cromossomos ficam organizados aos pares? Porque a gente carrega um da mãe e um do pai. E aí vai juntando os dois. 2 a 2, até chegar em 46. No caso, nós vamos ter 23 pares de cromossomos na espécie humana. Por que que eu estou explicando isso para vocês? Onde a gente quer chegar? Nos gametas. Se eu disse para vocês que os nossos gametas carregam metade do número de cromossomos, se eu digo para vocês que os nossos gametas carregam metade do número de cromossomos, quantos cromossomos vai ter o óvulo da espécie humana e quantos cromossomos vai ter o espermatozoide da espécie humana, sendo que o total de cromossomos nosso é 46. Agora eu quero ouvir vocês. Sara, que chegou agora, é a Sara do... 23. Isso, é a Sara do 7º ano, não é isso? 7º ano, nós vamos... Tia, eu não tava aqui aí, eu mandei o link pra ela. Ah, tá. Nós vamos ter aula daqui a pouco, 10h30. Certo. Gente, então, quantos o óvulo e o espermatozoide vão ter quantos cromossomos? Quem responde? Cada uma vai ter 23. Isso, cada um vai ter 23. Sim. Por quê? Porque quando houver a união do espermatozoide com o óvulo, o que que vai acontecer? Vai gerar a célula ovo ou zigoto, o novo indivíduo, o embriãozinho, que depois vai ser o bebezinho todo bonitinho, formadinho. Esse novo indivíduo, ele vai carregar os 46 cromossomos. Aí nós vamos herdar um do pai, outro da mãe, eles vão se juntando em dupla, né, aos pares, e a gente vai ter o total de 46 cromossomos, certo? Tia. Oi. Desculpa interromper, mas se eu não me engano, a senhora falou uma vez que quando a pessoa tem 45 cromossomos, ela tem síndrome de Down? Não, às vezes... Ou 47? Isso, 47. Quando temos alterações no número de cromossomos, que a gente chama de trissomia, dependendo da situação. Por exemplo, no caso da síndrome de Down, eles vão ter 46 cromossomos, certo? Eles vão ter eles vão ter 47 cromossomos, um cromossomo a mais. O total normal é 46, certo? O típico da espécie. O um a mais já pode causar algumas características diferentes, certo? Características únicas daquela situação. Como no caso da síndrome de Down, ela é conhecida como trissomia do 21, porque eu não falei para vocês que os cromossomos ficam organizados aos pares? Sim. Temos o par 1, o par 2, o par 3, até chegar no par 23, certo? No caso da síndrome de Down, Gabriel Brandão está chegando. No caso da síndrome de Down, o que que acontece? No par 21, em vez de ter uma dupla, vai ter o quê? Um trio. Em vez de ter uma dupla, vai ter um trio. E aí a gente chama de trissomia do 21, que vai ser conhecida como síndrome de Down. Um cromossomo a mais
vai determinar todas aquelas características únicas das pessoas que têm síndrome de Down, porque elas não vão ter o número típico da nossa espécie, que é 46, elas vão ter um cromossomo a mais. Assim como podemos ter alterações cromossômicas para menos, pode ter menos cromossomos, 45 cromossomos, por exemplo. Pode acontecer que temos a síndrome de Turner, né? Uma síndrome que acontece nos cromossomos sexuais, que a gente vai já chegar lá, nos tipos de cromossomos que existem, tá bom? Voltando aqui para esse slide, gente, nós temos aqui as definições de células haploides e de células diploides. Então, as células haploides, o principal exemplo que nós temos são os gametas, certo? Os gametas são células haploides. E as células haploides, o que caracteriza esse tipo de células? São aquelas que carregam apenas um conjunto de cromossomos, certo? Essas células haploides carregam apenas um conjunto de cromossomos. Já as células diploides, que está aí nessa parte azul do slide, bem azul, bem azulzinha, com as letras amarelas, nós temos as células diploides, que tem até escrito 2N. Essas células diploides, elas são aquelas células que vão ter os seus cromossomos organizados aos pares. São as células do nosso corpo que formam tecido muscular, tecido nervoso, forma a pele, forma todos esses tecidos que a gente carrega, sistemas, órgãos. Então, todas essas células, elas vão ter dois conjuntos de cromossomos, elas vão ter cromossomos organizados aos pares. Por que organizados aos pares? Eu já falei. Porque a gente carrega um de quem? Um do pai e um da mãe, tá bom? Deu para entender isso, gente? Entendi. Sim. O que são? Sim. Certo, vamos desligar o áudio. Então, células haploides, os gametas, que têm apenas um conjunto de cromossomos. Células diploides são aquelas que vão ter os cromossomos organizados aos pares, certo? Esses cromossomos organizados aos pares, porque a gente carrega um da mãe e um do pai, e eles vão formar todo o nosso corpo, os tecidos, os órgãos, os sistemas, tá? Então, se a gente pegasse, isolasse uma célula da nossa pele, a gente iria visualizar os cromossomos lá, organizados aos pares. Por que eles vão estar lá organizados aos pares? Porque a célula da pele é uma célula diploide, certo? O zigoto, ele vai ser diploide ou haploide quando existe a concepção, quando há a fecundação. Diploide. O zigoto vai ser diploide. Por que ele vai ser diploide? Porque ele vai ter o óvulo feminino e o espermatozoide masculino. Ele vai ter os cromossomos que vão ser provenientes da onde? Do espermatozoide e do óvulo. O zigoto, ele é diploide porque ele vai carregar o cromossomo que vem do pai e os cromossomos que vêm da mãe. E aí eles vão se organizar os pares. Vocês estão vendo aí, ó. Os cromossomos pretinhos estão em dupla, o verde está em dupla, o amarelo está em dupla, o laranja em dupla, porque eles vão se combinando. E é nessa combinação que a gente vai ter o quê? E é nessa combinação que a gente vai ter o quê? A combinação de genes também, que vai determinar as nossas características. Por exemplo, esse zigoto aqui vai ser o embriãozinho e depois o bebezinho todo formadinho. Todos nós um dia já fomos o zigoto, certo? Beleza, vamos avançando, gente. Tem vários conceitos que a gente precisa aprender. Então, o conceito de cromossomo. O que é o cromossomo? Eu já... Posso? Vamos desligar o áudio. Então, o cromossomo, gente, ele é a molécula de DNA, como já falei para vocês. Essa molécula de DNA compactada,
no interior do núcleo. E essa molécula compactada, ela acontece justamente, o DNA começa a se compactar, se organizar no formato de cromossomos, quando a célula está perto de se dividir, de se multiplicar para gerar novas células, certo? E dentro desse estudo dos cromossomos, a gente vai falar também de cariótipo. O que é o cariótipo? É o conjunto de cromossomos típicos de uma espécie. Ainda há pouco eu falei do nosso cariótipo. Qual é o nosso cariótipo da espécie humana? Qual é o conjunto de cromossomos que nós temos? Qual é a quantidade? Tá bem aí no slide, gente. 46. 46. Nós temos 46 cromossomos organizados aos pares, certo? Então, cada espécie, ela vai ter o seu cariótipo, ela vai ter o seu conjunto, o seu número típico de cromossomos. Por exemplo, uma mosquinha, que a gente chama mosca das frutas, que é a drosófila, ela vai ter apenas 8 cromossomos. Drosófila é o quê, tio? Oi? O que é uma drosófila? É uma mosca, aquela mosquinha que dá nas frutas. Tia, Tipo, o tempo que de é heterectomia? heterectomia. Eu acho que é assim o nome. Qual Que é... é o contexto que tu viu essa palavra? Não, porque eu lembrei aqui, eu acho porque tem negócio a ver com essa mudança, assim, que muda a cor dos olhos. Ah, tá. É a questão de mudança, tipo, um olho nasce com uma cor e o outro com outra. Sim, Sim. isso Heterocromia. heterocromia, isso. Isso. Ela pode acontecer, e é muito raro, mas pode acontecer, de acordo com a expressão dos Eu genes. tinha um gato que tinha heterocromia. Alguns animais acontece isso. Eu vi num filme uma mulher que ela tinha assim, só que era um preto, bem preto, tinha o olho dela, e o outro era castanho. E ficava uma coisa estranha, porque era quase a mesma cor, mas ficavam. Não sei, era muito estranho. Agora, quando tem um olho azul e o outro castanho, é bonito, eu acho muito legal. Certo, Lua, certo. Então, a drosófila é essa O mosca. gato do Minecraft tem 2 olhos, um azul e um amarelo. Certo. Então, essa mosca drosófila, rapidinho, a drosófila, para quem me perguntou, Tinha alguém que estourou meu microfone. Tia, tá muita interferência. Tá muita interferência. Fala pelo chat, que é melhor. Pânico, deu pânico. liga o microfone. Desativem os microfones, por favor. Credo. Fala pelo chat, que é melhor. Desativem o microfone, por favor. Tá dando muita Gente, interferência. desativa, por favor. Tá estourando no ouvido. Todos já desativaram, por favor. Certo. Deixa eu ver aqui o bate-papo. Sim, Cauã, arroz tem cromossomo. Todos os seres vivos vão ter cromossomos. Todos nós, seres vivos, nós temos os cromossomos porque nós temos DNA. Até a bactéria tem DNA, o vírus tem DNA, certo? Então, aqui nós temos o exemplo da drosófila, que é essa mosquinha das frutas, né? Essa mosca, ela tem 8 cromossomos, por isso que ela é muito utilizada em estudos genéticos, porque ela tem poucos cromossomos, dá para mapear todos os genes, mapear os cromossomos dela, e ela é muito utilizada em experimentos genéticos, por isso, o cão doméstico, por exemplo, tem 76 cromossomos. O arroz, que é uma planta... Sim, o arroz tem cromossomo. Todas as plantas têm DNA, têm cromossomo. O arroz, por exemplo, tem 24 cromossomos. Esse é o cariótipo deles, é o conjunto típico de cromossomos dele, dessa planta, dessa espécie de planta, certo?
Então, cada espécie vai ter um número típico de cromossomos. Uma árvore pode ter cromossomo? Oi? Um de cada vez, por Uma árvore favor. pode ter cromossomo? Todos os seres vivos têm cromossomos, plantas e animais e micro-organismos também. Certo? Oi. O que acontece? Algumas plantas que, tipo, tem várias espécies da mesma, aí tem essa variação de cromossomos, tipo os girassóis que tem vários tipos. Eu não estou entendendo porque tem outro alguém com o áudio ligado. Fala novamente, Arielle, né? Então, esses cromossomos têm a ver com as espécies de algumas plantas que têm vários tipos, tipo girassóis, que tem uns que têm as cores invertidas ou cores diferentes. Sim, cada espécie de planta tem um número de cromossomos, certo? Então, dependendo da combinação dos genes desses cromossomos, aí nós vamos ter a expressão das características. Certo, Vinícius? Pode falar. Olha, gente, façam igual Vinícius. Levantem a mão. Aí eu dou a abertura para vocês ligarem o áudio e fazer a pergunta. Vinícius, pode fazer a pergunta. E eu bebo água. Tia, Cadê Vinícius? eu tô aqui. Esses tipos de plantas possuem gene. Todos os seres vivos possuem cromossomos, que no caso é a molécula de DNA compactada, e possui genes. E outra, será que as criações das espécies das plantas não foi por falta de alguns genes? Criação? Pode ter. Porque, tipo assim, pode ter. Algumas têm umas coisas, outras têm outras. Não, isso vai depender da combinação de genes deles, da expressão dos genes delas. Tem algumas plantas que são manipuladas, né? Facilmente manipuladas, no caso da polinização, pode acontecer, tipo flores. Quem cultiva flores pode pegar o pólen de uma, colocar em outra para dar uma flor, tipo uma flor amarela com uma flor vermelha e ele quer uma flor laranja. Então ele vai lá, pega o pólen de uma, coloca na outra e faz essa mistura de genes a partir da polinização, que é, no caso, como se fosse a fecundação, né, das plantas, a polinização. Então, pode acontecer isso, essa mistura de genes, que o homem mesmo pode interferir nisso. Entendeu, Vinícius? Oi, Lua. Pode falar. Tia, por exemplo, um problema psicológico pode ser passado de família? Temos as características visíveis, como eu falei, as físicas, morfológicas, né? As características fisiológicas, psicológicas, todas essas características, elas são determinadas por genes. Algumas características psicológicas também são determinadas por genes. Algumas E alterações. como é que a pessoa fica com... Como é que a pessoa passa hiperatividade? Tipo assim, vai ser uma pessoa com hiperatividade, TDAH. Certo. As pessoas com TDAH, as pessoas com autismo, tem muitos estudos, né, que estão sendo feitos que afirmam que existe alguns genes que podem predispor a pessoa a ter uma característica como essa, como o autismo, como a TDAH e outras alterações, né, no psíquico do indivíduo. Mas esses genes, eles carregam todas essas informações, só que não se sabe qual é o gene que carrega. Ainda existem muitos estudos a serem feitos para desvendar esses mistérios, porque no projeto Genoma Humano que foi feito, foi detectado, né, foi mapeado cerca de 30 mil genes ativos no ser humano. São muitos genes, certo? O tia, eu tava perguntando, tipo, problemas psicológicos, tipo doenças, assim. Sim, algumas doenças, elas são hereditárias, tanto doenças do campo psicológico, mental, algumas são transferidas por genes, sim.
E outras a pessoa já tem uma predisposição, né? Dependendo, porque os genes, gente, eles também sofrem ação do ambiente. Tipo, a pessoa tem um gene que leva a uma predisposição a ela desenvolver um problema psicológico. Dependendo do ambiente que ela vive, se ela vive muito estressada, tem problemas emocionais, tem desequilíbrios emocionais por conta de toda uma situação que ela vivencia, isso pode, né, ativar aquele problema psicológico. Ok? Vamos lá. Certo. Como eu havia falado para vocês, nós temos os nossos cromossomos nas células diploides organizados aos pares. Esses cromossomos organizados aos pares, nós estamos vendo aqui, ó, são chamados de cromossomos homólogos. Homo vem de quê? Iguais. Então, são cromossomos que se combinam certinho. Tem o mesmo tamanho, o mesmo formato, os mesmos genes. Um gene de um conjunto de genes em um cromossomo vai ser paralelo ao outro, certo? Vamos desabilitar esses... Pedro Borges, vamos lá. Então, os cromossomos homólogos são aqueles o quê, gente? Organizados aos pares. O ser humano, por exemplo, nós temos quantos pares de cromossomos? 23 pares de cromossomos, ok? As células que apresentam pares de cromossomos homólogos são as células o quê? Diploides, lembram? E as células haploides? Elas vão ter quantos cromossomos? Apenas um conjunto de cromossomos. Muito bem, Vinícius. Apenas um conjunto de cromossomos, certo? Deixa eu só pegar meu carregador aqui, gente. Certo. Pedro Luiz, não tá na hora, Pedro Luiz. Certo. Então, oi. Tinha o link para as aulas. Essa reunião aqui é a mesma para as outras turmas também? É o mesmo ID, só que eles sabem o horário de entrar, que é o horário de 10h30. Foi no mapa de estudos. Certo, gente, vamos lá. Então, os cromossomos homólogos são aqueles que carregam os cromossomos aos pares. Um par vem do pai e o outro vem da mãe. Um cromossomo vem da mãe e outro do pai, ok? Gente, eu havia falado para vocês também que existem os cromossomos sexuais. Eu não falei para vocês que no caso do ser humano tem o par 1, o par 2, o par 3, o par 4, até o par 23. Por exemplo, no nosso caso, o par 23 é o par sexual, ou seja, são os cromossomos sexuais. São aqueles que estão ligados à determinação do sexo no indivíduo. Essa partezinha está no livro de vocês, lá na página 116. Página 115 e 116. Página 115 e 116, por exemplo. No caso do ser humano, a gente está tomando como exemplo aqui nós, seres humanos. Os nossos cromossomos sexuais estão lá no par 23, no último parzinho. Nós temos os cromossomos que são denominados X e os cromossomos que são denominados Y. No ser humano, a mulher, ela vai apresentar, tem aqui, ó, o cromossomo XX, né? Ela vai ter apenas um tipo de cromossomo, que é o XX, e o homem, ele vai apresentar o cromossomo XY, certo? Alguém aqui no bate-papo? Vamos prestar atenção.
Por favor, evitar o bate-papo, Pois gente. é, né, Gabriel? Ok. Então, nesse caso, eu vou escolher uma pessoa para responder. Quem determina o sexo na espécie humana? Laércio. Quem determina o sexo na espécie humana? Laércio. Quem pode ajudar Laércio, gente? Eu É o tinha gameta masculino. Laércio, vamos lá. Oi? Pode falar, Laércio. Gameta masculino. Isso. Quem vai determinar o sexo do indivíduo é o gameta masculino. Por que que ele carrega? Por quê? Porque ele vai carregar 2 tipos de cromossomos. A Arielle Guedes pode falar, quem levantou a mão, um de cada vez, por favor. Não te esquece, eu ia falar o que ele falou, então já foi. Certo. Então, o homem, ele vai carregar o cromossomo X e o cromossomo Y. Então, nesse caso, podem ter espermatozoides que carregam apenas cromossomo X e espermatozoides que carregam apenas cromossomo Y. Quando houver a união do gameta masculino com o feminino, o óvulo vai carregar apenas o quê? X. Se houver a fecundação com o espermatozoide Y, vai ser um menino ou uma menina? X e Y vai ser o quê? Um menino. Se for a fecundação de um óvulo carregando cromossomo X e um espermatozoide carregando também X, vai ser o quê? Uma menina. Uma menina. Muito bem. Então é isso, gente. Nós temos esses cromossomos sexuais, também os outros seres vivos também vão ter esses cromossomos sexuais, aqueles que têm o macho e a fêmea, certo? Esses que têm o macho e a fêmea também vão carregar esses cromossomos sexuais para determinar o sexo do indivíduo, ok? Por exemplo, nas aves, tipo, essas galinhas normais de granja, por exemplo, elas têm a determinação do sexo, nesse caso, quem vai determinar é o gameta feminino, não é o masculino, nas aves. Em várias espécies de aves. Por quê? Porque o gameta feminino nessas espécies, eles que vão carregar os cromossomos diferentes, que no caso é ZW. Aí, ZW é no gameta feminino e ZZ, no caso, é no gameta masculino. Então, nesse caso das aves, quem vai determinar o sexo? A fêmea. No nosso caso, do ser humano, quem vai determinar o sexo é o homem. Tudo bem? Tudo bem, gente? Sim. Tudo ótimo. Ai, que bom, maravilha. Gente, então, além desses conceitos, nós temos outros, como o conceito, aqui o cromossomo, a imagem de cromossomo, que é essa imagem aqui, ó, o cromossomo. Esse cromossomo ele já está pareado, né? Nós temos um do lado do outro, certo? É um cromossomo duplo ou pareado. Tia, Oi. os cromossomos é que nem aquela pulseirinha antiga que ela abre e ela fecha. Sim, isso mesmo. Aí o DNA ela é aberta e o cromossomo ela é fechada, toda compacta. Muito bem, isso mesmo, ótima analogia. Então, aí aqui nós temos, se a gente for desenrolar, nós vamos ver a molécula de DNA. Olha como é a molécula de DNA. Ela é em dupla hélice. Temos 2 fitas, que a gente chama, né? E aqui essas fitas estão entrelaçadas por essas estruturas aqui, que parece degraus de escada, né? Essa estrutura, elas são chamadas de bases nitrogenadas. Essas bases, elas vão se unir uma com a outra para formar essa ponte que vai ligar essas duplas hélices, certo? Essas duplas fitas do DNA. Essa é a nossa molécula de DNA, gente.
olha só, mais uma imagem que nos mostra como é a estrutura da nossa molécula de DNA. Elian, pode falar, meu bem. O DNA ele tem um formato de De espiral, isso mesmo. Ele tem o formato de espiral. A gente observa aqui, ó, que ele tem essas fitas, né, espiralizadas, né, em formato de espiral. E temos essas estruturas que a gente chama de bases nitrogenadas, que vão se unir e entrelaçar essas duas fitas. Elas se unem e entrelaçam essas duas fitas de DNA em formato de espiral. Alguém levantou a mão, pode falar. Um de cada vez, por favor. Parece cabelo cacheado. Isso. Isso mesmo. Ok, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá dando para entender a estrutura da molécula de DNA? Então, quando o Pedro Borges DNA... levantou a mão. Pedro Borges, pode falar. E se o DNA tivesse outra estrutura, isso iria alterar na nossa formação? Poderia sim, porque essas estruturas, aqui ó, Pedro Borges, essa combinação bem aqui dessas bases nitrogenadas, vocês estão vendo que são letras? Eles têm nomes? Elas têm nomes? Eu vou só dizer aqui para vocês, não se assustem, mas para vocês terem esse conhecimento. Essas bases aqui, ó, guanina, que é o G, citosina, que é representado pela letra C, timina, que é representado pela letra T, e adenina, que é representada pela letra A. Essa combinação dessas estruturas aqui, ó, dessas moléculas de bases nitrogenadas, que vai determinar os genes. Cada sequenciazinha dessas bases que determina um gene, que vai determinar uma característica nossa, entendeu? Deu para entender isso? Sim. Sim. Então, Sim. Ali tá então, dizendo que que a composição dessas fitas aqui, que parece, sim, as açúcar fosfato. Isso. As fitas de DNA, elas são também feitas de componentes químicos. Um açúcar, que é chamado desoxirribose, daí o nome do nosso DNA, ácido desoxirribonucleico, certo? Porque temos um açúcar nessa hélice aqui, ó, nessa fita, e o açúcar junto com um fosfato, que vai haver a união dessas moléculas para formar essas fitas de DNA aqui, ó. Formando essas fitas. Essas fitas vão se entrelaçar pela união de quem? Das bases nitrogenadas. E cada sequência dessas bases vai determinar um gene e vai determinar uma característica, ok? Tudo bem até aí? Sim. Sim. Essa, Sim. olha só, essa estrutura aqui, ó. Tia, tá quase para acabar o tempo. Tá. Eu tô vendo aqui, tô contando aqui também o tempo. Gente, essa estrutura, quem descobriu, como eu falei para vocês, foi Watson e Crick, dois estudiosos geneticistas que descobriram como era a estrutura da molécula de DNA. E eles fizeram uma estrutura tridimensional. Essa estrutura tridimensional parecia aquelas escadas em espiral, eles fizeram de metal. Parecendo aquelas escadas que são em espiral, eles fizeram uma estrutura tridimensional para mostrar como é que era o formato, a estrutura da molécula de DNA, as fitas formadas de fosfato junto com o açúcar, que é a desoxirribose, e mais as bases nitrogenadas unidas para entrelaçar essas fitas e determinar as sequências de genes. Para voltar, tia, depois que terminar. Não, agora eu vou ter que ir para o 7º ano, né? Aí a gente tem 2 horários por dia. No caso, hoje nós temos 2 horários, tá bom? E tá terminando esse próximo horário.
Entendi. Tá bom, Arielle, tudo bem. Olhei seu recado. Certo? Deu para entender a estrutura da molécula de DNA? Sim. Tá bom. Então, Yeah, yeah. então vamos lá. Ó, mais um